Nós vamos conversar sobre o assunto com Cláudia Costin, professora, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professora, bom dia, obrigado pela entrevista para a CNN. Bom dia, Rafael e Muriel. Um prazer falar com vocês e com os assinantes da CNN. Professora, a pergunta que eu quero fazer à senhora é a seguinte: uma prova como o Enem tem ou não de ter a cara de um governo? Não deveria ter prova nenhuma organizada nacionalmente a cara de um governo, seja ele ou outro. Política educacional deveria ser política de Estado e não de governos, e provas mais ainda, em que se procura aferir se esses jovens estão prontos para o ensino universitário, o que quer dizer estarem imersos no seu tempo, capazes de analisar o tempo em que vivem, os diferentes contextos dentro do Brasil em que estão imersos, como eu disse. Professora, a gente lembra que o presidente Bolsonaro não pode ter acesso a essa prova, ninguém pode ter acesso a essa prova antes do dia, realmente, do dia 21 de novembro, quando começam essas provas. A gente está acompanhando, pelo que o presidente Bolsonaro está falando, que o presidente está tendo acesso a provas, ou de que forma isso pode estar acontecendo, para que, se desenhando, na verdade, para que o Enem passe a ter a cara do governo, como o presidente alega? Olha, ele não pode, e ninguém, a não ser o corpo técnico do INEP, que é o órgão que aplica a prova, que organiza todo o processo da prova, pode ter acesso à prova. Mas, infelizmente, foi criada uma comissão para analisar se as questões têm o desenho ou a configuração do ideário do Bolsonaro. Isso é lamentável. Nenhum país que tem um bom sistema educacional há algum tipo de inquisição sobre a natureza das questões, que é bom lembrar, elas são feitas com base em um edital público de chamamento de professores que vão formular as questões, há um banco organizado de questões, inclusive dos temas das redações. Lamentável, o Brasil tira nota 0 nesse quesito e é por isso que entendemos que quase 40 servidores do INEP entregaram seus cargos nesse contexto tão desafiador, tão triste. Agora, professora, em algum momento, desde que foi instituído, o Enem foi uma prova ideologizada ou teve temas para redação, como disse o presidente, que não tem nada a ver com o aprendizado? Essa era uma preocupação que deveria estar na pauta do INEP ou do ministro da Educação? Olha, o Enem reflete o contexto em que se vive desde que ele foi criado. Quer dizer, a cada prova se procura ver em que medida esses jovens acompanham o noticiário, estão bem informados e são capazes de fazer uma reflexão crítica, como pensadores autônomos sobre o que se passa no nosso país e no mundo. Ideologizar é fazer a caça às bruxas no processo de elaboração das questões. Então, eu entendo que um órgão respeitado internacionalmente como o INEP, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial e vi o respeito de que o INEP é cercado lá fora, ele é considerado uma instituição bastante sólida. Eu imagino o horror deles com a ideia de um controle ideológico das questões. Muito triste. Professor, estamos chegando bem próximos do 4º ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de uma avaliação sua com relação às políticas públicas voltadas à educação, levando em conta que tivemos já 3 ministros até agora, tivemos Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e agora essa polêmica toda também com o Enem, com o novo ministro. Olha, política de educação, como eu disse no começo, Muriel, tem que ser política de Estado. Nós demoramos muito como país a universalizar o acesso ao ensino fundamental. Nos anos mais recentes, passamos a ter cada vez mais jovens concluindo o ensino médio. Hoje são quase 70% dos jovens concluem o ensino médio, mas ainda não aprendemos como deveríamos.
avanços no Fundamental 1, mas não são acompanhados de avanços consistentes, por exemplo, no ensino médio. E vínhamos numa trajetória de melhoras lentas, mas melhoras. O que nós estamos vendo com a pandemia, mas também com a falta de uma coordenação nacional da resposta à pandemia, é um retrocesso e nós vamos pagar caro por esse desinteresse do MEC durante boa parte dos 4 anos em coordenar a resposta educacional à Covid, que teria sido tão relevante e tão importante. Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV. Professora, muito obrigada pela participação aqui na CNN no Novo Dia. Eu é que agradeço. Obrigada.